Olá, nesta edição, o Estúdio MP tem a satisfação de receber o Dr. Arnaldo Rossepian, integrante do Conselho Nacional de Justiça. Dr. Arnaldo, o fato de o senhor não ter tido adversários na eleição que o indicou para mais um mandato no CNJ, que ainda tem que ser avalizado pelo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, indica plena satisfação da classe com a sua atuação. Como é que o senhor recebe a sua nova indicação? Bom, eu recebo primeiro agradecendo a generosidade. Por quê? A generosidade de inúmeros colegas que poderiam ter oferecido seu nome para ocupar esse espaço com bastante competência, com bastante capacidade. Então, primeiro destacar esse aspecto daqueles que, de certo modo, me prestigiaram na medida que me deram a possibilidade de levar a minha mensagem de forma solitária, sem necessidade de estabelecer nenhum tipo de controvérsia dentro da nossa casa, para que pudéssemos então depois, junto à Procuradoria-Geral da República, disputar esse segundo e último mandato, porque a Constituição confere apenas uma possibilidade, uma única recondução, disputar junto ao Ministério Público dos demais estados da Federação, são mais 25 estados que têm a prerrogativa de poder indicar um candidato para que o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, de forma absolutamente liberta, portanto, exercendo a sua convicção, a sua valoração, possa entender qual estado será aquinhoado com a responsabilidade de falar pelo Ministério Público Brasileiro junto do colegiado, que tem uma característica bastante particular. Nós somos lá em 15 integrantes, sendo que 9 integrantes são juízes de direito. Perfeito. Então, você tem lá 4 bacharéis em direito e 2 representantes do Ministério Público. Então, nós temos muito presente isso. É um colegiado onde, para que políticas públicas se desenvolvam, é importante que você busque algum consenso junto a todo o colegiado. Perfeito. Resumidamente, como é que o senhor poderia sintetizar a sua atuação no primeiro mandato no CNJ? Então, eu estou completando agora 1 ano e 6 meses, pouquinha coisa a mais. O mandato se encerra em 31 de agosto. Eu queria dizer que daquilo que eu conversei com os meus colegas, as promotoras, os promotores, os procuradores, as procuradoras, quando ofereci meu nome em março de 2015, eu procurei levar como um norte. Foi possível pautar a questão dos espaços por meio de proposta de resolução com 4 meses de mandato. É verdade que a senhora ministra corregedora pediu vista e não trouxe a plenário até hoje, mas a questão foi colocada à discussão, a capacidade de permear o colegiado com a importância de se levar isso à discussão, né? Você pautar uma resolução de um tema tão candente desse, num colegiado com 9 magistrados, não é uma coisa simples, não é uma coisa singela, e nós conseguimos fazer isso, mercê de muita conversa, mercê de muita sensibilização de um tema relevante, não só para o Ministério Público de São Paulo, eu digo a você, mas para o Ministério Público brasileiro. Quando São Paulo viveu aquele constrangimento que não nos deixa nenhuma saudade, imagine isso num estado com a dimensão do estado de São Paulo. Fico eu imaginando num estado de menor dimensão, onde o Ministério Público possa viver um constrangimento muito grande. A nossa participação efetiva nas comissões lá estabelecidas nos levaram a assumir a supervisão do Comitê do Fórum Nacional da Saúde, que possibilitou levar um promotor de justiça para dentro de um Comitê Nacional do CNJ, algo até então que não havia acontecido, né? Nesses 10 anos. É verdade, o CNJ ainda é um organismo jovem, mas você tem um promotor ajudando a discutir uma política pública tão conflituosa contra a questão da saúde. Importante para a instituição, sem dúvida. E que levamos um projeto adiante, um projeto que trouxe o executivo, trouxe uma entidade filantrópica, um hospital privado, mas um hospital de excelência, o Sírio-Libanês. Estamos fazendo aí oficinas que vão possibilitar suportar o juiz de direito de dados técnicos para que ele possa decidir com
com base em dados científicos, em medicina baseada em evidência, de modo a quando dar aquilo que é pleiteado pela parte, ele dê com tranquilidade e com segurança. Um projeto que foi reconhecido, inclusive internacionalmente, o que nos possibilitará, inclusive, participar do 3º Brasil Conference em Harvard, falando naquele evento sobre essa experiência que nós estamos desenvolvendo junto ao Comitê do Fórum Nacional da Saúde. Enfim, a preocupação em buscar um sistema de justiça mais conectado com os anseios da sociedade, e o Ministério Público é um personagem importante para que isso possa funcionar bem. Perfeito. Essa sua última resposta me leva a uma pergunta obrigatória. Qual que é a importância de alguém que conheça o Ministério Público dentro do CNJ? Por que é importante que alguém que conheça a realidade do Ministério Público esteja lá no Conselho Nacional de Justiça? A função precípua do membro do Ministério Público é propor ações, né, e o Judiciário decidir. Acho que essa postura reivindicatória, essa postura que busca trazer todo o sistema de justiça mais próximo do cidadão, fazendo com que o cidadão nos considere, que o cidadão olhe toda a justiça, porque quando vem a crítica para o judiciário, dá a impressão que é só o judiciário. Não, não é. A população quer um sistema de justiça mais azeitado. Isso envolve o Ministério Público, magistratura, advocacia pública, e o Ministério Público de São Paulo seguramente é um laboratório muito particular, onde não só pela sua dimensão, é o maior Ministério Público brasileiro, hoje com 1.996 integrantes, maior até que o Ministério Público Federal, seguramente é um organismo que tem muito a contribuir num colegiado tão multifacetado quanto o Conselho Nacional de Justiça. Sem dúvida. E a experiência paulista, que tem, como o senhor já disse, o maior Ministério Público do país e também o maior Tribunal de Justiça do país, pode ser replicada em outras unidades da Federação? Eu digo o seguinte, eu acho que o Ministério Público de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o seu sistema de justiça paulista, ele serve, sem dúvida nenhuma, para orientar muitas políticas públicas nas demais cortes, nos demais estados. Mas, sobretudo, se abrir para experiências, muitas vezes, que podem se revelar modestas em determinadas unidades da Federação, em tribunais da Federação, mas que seguramente, trazido para um cenário como o nosso, sempre tão maior, né? Sempre tão superlativo, certamente possibilitará fazer com que a população tome conhecimento que boas práticas estão sendo desenvolvidas dentro do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é o grande maestro, ele é que comanda essa orquestra que tem o Ministério Público como um dos grandes personagens, é essa orquestra que eu costumo adjetivar como o Sistema Nacional de Justiça, né? Perfeito. Doutor Arnaldo, o senhor, como membro do CNJ, tem uma visão privilegiada do Poder Judiciário em todo o país. Na sua opinião, quais são os principais gargalos do Judiciário hoje? Eu acho que hoje é a taxa de congestionamento, ou seja, o tempo que a população leva para receber a prestação jurisdicional definitiva. Acho que, conceitualmente falando, nós temos um sistema judicial onde você privilegia muito a forma em prejuízo do conteúdo. Isso é uma questão cultural, isso vem das universidades, e eu acho que cabe ao CNJ, sempre pela via negociada, pela busca do consenso, fazer com que algumas amarras que são já arraigadas na ideia de prestação jurisdicional sejam deixadas de lado e a entrega do direito àquele que vem buscar seja mais célere, seja mais efetiva e tenha, sim, a capacidade de fazer com que o conflito social se pacifique. Perfeito. Nós agradecemos a presença do Dr. Arnaldo e até o próximo programa.